saudar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos da congregação de Laje das Pedras. Deus abençoe a cada um de vocês. Fazendo esse vídeo aqui, trazendo uma palavra para nossas vidas. Hoje, pela madrugada, eu despertei e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu quero aqui expressar esta palavra ao coração, ao nosso coração, que está escrito em Romanos 9, versículo 21, que diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para a honra e outro para a desonra. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos falando de um ser totalmente sobrenatural, aquele a quem nós nos convertemos a Ele e hoje servimos a Ele. E eu comecei a meditar sobre isso, sobre o oleiro. Interessante que o oleiro, quando ele vai preparar, o vaso, ele tem uma ferramenta que ele usa, na verdade, para preparar esse vaso. E aqui nós vamos falar de 3 pessoas poderosíssimas, que está acima de todas as coisas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu fiquei meditando sobre esta palavra, como eles trabalham juntos, eles trabalham numa harmonia muito grande, né? Nós sabemos que Deus, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. O oleiro, para preparar o vaso, ele tem uma tábua. Essa tábua não é quadrada, ela é redonda. Se ela é redonda, quer dizer então que ela não tem fim. É como uma aliança. Ela não tem fim. Só que ela realmente está centrada em alguma coisa. Observa bem. Um eixo. Ela está centrada em cima do eixo, bem centrada. E o oleiro, para preparar o vaso, ele escolhe o barro. Então os irmãos ficam bem atentos para os irmãos entender, né, o que Deus quer falar conosco. Ele precisa do barro. E não é qualquer barro. Quando ele vai preparar o vaso, ele pega o vaso. Primeiro ele faz o quê? Envia alguém para trazer o barro. E quem ele poderia enviar para trazer esse barro? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o barro somos nós. O Espírito Santo é aquele que convence. Aquele que convence. Então, ele envia o Espírito Santo convence o homem, o barro, separou, o Espírito Santo vai lá, separa o barro, esse aqui. Traz o barro.
o barro é colocado no centro daquela roda. Centro. Isso aqui quer dizer o quê? Quem está no centro de todas as coisas? Deus. E Deus, como oleiro, ele traz o barro para onde? Para o centro. Isso quer dizer o quê? Que ele traz o barro para perto dele. Aí que começa a coisa maravilhosa, aleluia. Ele coloca as mãos no barro. Aí ele começa a girar o barro. Ele começa a girar a roda. E aquele barro começa a girar no centro daquela roda. E ele coloca as mãos e começa ali fazer, preparar o vaso. Você está entendendo o que é um servo do Senhor? Um vaso na mão do oleiro começa a rodar e não tem fim. Está rodando. Por isso que às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Por quê? Porque quem sabe você, numa dessas rodadas, você fica tonto e você fica sem saber por quê que as coisas estão acontecendo dessa forma. Você sabe por quê? Porque o oleiro está girando a roda. Ele está preparando o vaso. E se o vaso se o barro vem para o centro, no centro está Deus, ele está perto. Ele está nas mãos, ele coloca as mãos no barro e começa a formar o vaso. Mas tem uma coisa que é interessante, porque o vaso vai se formando, vai se formando, vai se formando. Mas se esse vaso que está aqui, ele não quer, o vaso pode virar o quê? Vaso para desonra. Então por isso que nós temos que estar no centro da roda. O barro tem que continuar ali, para que saia dali um bom vaso, um vaso perfeito, um vaso para a honra. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Nós precisamos continuar no centro, ali, coladinho, deixar que Deus coloque as mãos sobre nós, porque somos barro. O versículo, no capítulo 16, versículo 8 de João, está dizendo assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então observa que é o Espírito Santo que convence. Se ele já te convenceu, você já se achegou, você já foi colocado aonde precisa, que é na roda, no centro. Agora, depende de você, que está ali no centro. Se você continuar no centro, deixar que ele coloque as mãos, ele vai te fazer um bom vaso. Um vaso para honra. Um vaso que possa depois ser observado. Um vaso que pode ser honrado depois. Por quê? Porque quando olhares para aquele vaso, quando as pessoas olharem para aquele vaso está perfeito. Não vê nele rachaduras, não vê nele buracos,
não vê nele ranhuras. Ele está totalmente perfeito. Quem observa ele não vai achar nele o quê? Defeito. E quem pode purificar esse barro que virou um vaso? Quem pode fazer dar honra a este vaso? Jesus. Sabe por quê? Porque para fazer o barro, o vaso, não é só o barro. Entra alguma coisa diferente aí, que é o quê? A água. A água simboliza o quê? O sangue, o Espírito, que vem moldando, que vem transformando, que vem fazendo de nós um vaso para a honra. E um vaso perfeito, ele se alegra. Ele se enche. Mas ele não se exalta. Sabe por quê? Porque toda a honra que ele recebe, toda a glória, tudo, é para aquele que o fez. Deixa eu ser lindo. Deixa você ser maravilhoso. Deixa você ser um vaso de honra. Deixa você ser um vaso de valor. Um vaso lindo. Porque você está honrando aquele que o fez. Aquele vai receber toda a honra e toda a glória. Toda a exaltação. Por quê? Porque ele te fez um vaso para a honra. Um vaso maravilhoso. Por isso não perca o seu tempo, meu irmão. Continue na presença de Deus, no centro, junto com Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, buscando a Deus, orando um pelos outros, para que Deus possa continuar nos exaltando a cada dia nessa terra e que nós possamos ganhar muitas almas para Cristo. Amém? Eu quero aqui ainda fazer uma oração, despedindo, porque já passou dos 10 minutos. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estes momentos. Senhor, e que esta palavra possa atingir os corações, ó Pai. Essa palavra possa penetrar aos corações. E eles possam entender que só o Senhor é Deus de maravilha. Só o Senhor é que pode mudar a história do homem para melhor, Senhor. E levar, Senhor, a um lugar seguro que é o céu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.